O discípulo que Deus usa, com Pastor Júnior Braga. Olá, eu gostaria de meditar na palavra de Deus com você. E o nosso tema é o discípulo que Deus usa. E eu queria trazer o texto que está em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. É uma história importante de um discípulo importante. E poucos falam nele, muitos lembram dele, mas talvez não saibam a importância, a relevância e por que Deus o escolheu para uma missão tão importante. O nome dele é Ananias. Então a Bíblia diz aqui, em Atos dos Apóstolos, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Portanto, vamos estudar quem foi esse homem. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então, a primeira característica de um discípulo que Deus usa é que, primeiro, ele é um discípulo que se coloca à disposição. Ele diz: eis-me aqui. Ele responde à visão de Deus. O discípulo que está em comunhão com Deus e que está atento à visão de Deus, então ele está apto a responder positivamente, dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Essa expressão eis-me aqui, ela é muito conhecida, ela traspassa todo o Velho Testamento até o Novo Testamento, sabe? Abraão, Isaac e Jacó responderam dizendo: eis-me aqui. Davi disse: eis-me aqui. Samuel, respondendo àquela visão na madrugada, disse: eis-me aqui. Enfim, há muitos profetas, apóstolo Paulo e aqui Ananias, dizendo: eis-me aqui. Essa é uma característica importante, um discípulo que Deus usa. Ele diz: eis-me aqui. Ele está apto, ele está à disposição. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua chamada direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está orando. Então Deus fala com Ananias e diz: levanta-se. O discípulo que Deus usa é aquele que se levanta. É aquele que não fica parado, ele não fica imóvel. Ele está ouvindo a visão, ele está dizendo: eis-me aqui. O Senhor está dizendo: levante-se. E ele se levanta. E é interessante que Deus dá o endereço, Deus dá a coordenada de GPS para onde aquele discípulo chamado Ananias deveria ir. Deus tinha uma missão para esse discípulo, como Deus tem uma missão para mim e para você. Então, a Bíblia nos diz ainda que este discípulo, então, ele deveria ir lá onde estava aquele homem chamado Saulo e ele deveria impor as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor. O discípulo, não é? Ele vai sempre responder ao Senhor, ele vai se colocar à disposição. E no versículo 13 ele diz: Senhor, de muito temos ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito. Imagina, Saulo era um homem perseguidor, conhecido pelos seus malfeitos, perseguia a igreja em toda parte. Então, ele, apesar do medo, apesar da dificuldade, o discípulo que Deus usa, muitas vezes é alguém que tem medo, é alguém que tem dificuldades, é alguém que está travado por alguma circunstância ou outra, mas Deus não abandona. Deus não descarta alguém simplesmente porque está com medo, ele trabalha esse medo. E a gente muitas vezes vai com argumentos para Deus, Deus vem com argumento. Como Deus modifica a mente de Ananias, mais ou menos dizendo: fica tranquilo, esse homem que você está com medo, que outrora foi um perseguidor voraz da igreja, você vai encontrá-lo orando lá aonde ele está. Então Deus preparou o coração de Ananias. Então, no versículo 16, mas o Senhor então responde, e no versículo 17, a Bíblia diz: então Ananias foi. Ananias não somente se levantou, mas ele foi. O discípulo que Deus usa é alguém que obedece. O discípulo que Deus usa é uma pessoa que ela está olhando para Deus, olhando e preocupado em obedecer ao Senhor. Vamos lembrar do que está escrito lá em João capítulo 15. Jesus nos disse: aquele que me ama,
guarda os meus mandamentos, né? Aquele que é o discípulo de verdade, ele guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e será amado pelo meu Pai. Jesus também disse, aquele que é discípulo, ele vai obedecer. E Ananias obedeceu, e ele foi usado por Deus. Ali ele colocou as mãos sobre Saulo e lhe curou os olhos, e aquela enfermidade foi embora. E Deus usou então aquele homem, que a Bíblia diz que Saulo então passou a ser um homem cheio do Espírito Santo. Sabe o que mais Deus disse para Ananias? Você deve ir lá, porque aquele homem eu separei porque ele é um vaso precioso nas minhas mãos, eu vou usá-lo para falar aos gentios, falar aos reis e também a todo Israel. Então, meus irmãos, o Senhor quer que nós sejamos tão somente obedientes e cumpramos a visão do ide, cumpramos a visão de ir a toda parte, e nós devemos ser obedientes e vencer os medos, assim como Ananias venceu os seus medos. Ele creu naquela palavra de Deus e diz assim, eu separei um vaso. Para onde você for, Deus vai separar pessoas para entregar nas suas mãos. Deus quer entregar a alma nas suas mãos. Então há vasos escolhidos que Deus quer trazer também nas suas mãos, nas minhas mãos. A pessoa mais, desprezada, a pessoa que se sinta mais fraca e que não consiga evangelizar, falar do amor de Jesus, mas ela pode. Ela olha para Jesus, ela pode ser usada tremendamente, como Ananias foi. Então Ananias cumpriu a sua missão. Ele recebe uma missão, crê na missão, entende a visão e ele vai cumprir a missão. Então ele cumpre a sua missão e ele resgata Paulo, não somente da cegueira física, mas da sua cegueira espiritual. E ali ele consagra Paulo, e ali ele ajuda, ele fica um tempo com Saulo, e Saulo então fica um tempo ali na cidade de Damasco, e ele é discipulado por homens como Barnabé, e Deus cumpre uma grande missão, um grande feito, um grande objetivo, propósito divino através da vida do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos ser como Ananias, um discípulo usado por Deus, um discípulo cheio de amor, um discípulo que vê, que se levanta, que vai, que crê, que obedece, que cumpre a missão e que depois volta com alegria trazendo os seus molhos. Que Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração. Graça e paz.